Três Lagoas, a casa do empresário. E é nessa casa aqui que são decididos todos os rumos, todas as campanhas e todos os problemas relativos à questão empresarial e industrial. Três Lagoas, infelizmente, foi palco em 2014 de um grande calote, principalmente a classe empresarial que fazia fornecimento de material, de insumo, de alimento, apartamentos e tantas outras coisas para o consórcio UFL3. O consórcio UFL3 estava construindo a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras. Investimento bilionário acima de 5 bilhões de reais. E de lá para cá, os empresários amargaram um prejuízo em torno de 36 bilhões, e obviamente, decorrido em 9 anos, essa dívida só tem aumentando. Durante esse intervalo de 9 anos, muita empresa quebrou, muito empresário encerrou atividade, muitos empresários ficaram devendo para os seus funcionários, mas mesmo assim a vida continuou. Esses empresários fizeram vários movimentos na cidade, fizeram paralisações, protestos, estiveram na Câmara dos Vereadores, mas até lá nenhum denominador comum foi resolvido, foi equacionado. Recentemente, novamente, a Petrobras volta a se falar na retomada das obras da UFL3. O Brasil precisa de fertilizantes. E o empresário, então ex-presidente da Associação Comercial e hoje vice-presidente e também presidente da Aliança de Entidades. Daquela entidade que é Aliança, o Fernando Jurado, ele fez um comentário muito importante e esse é o motivo dessa entrevista que estamos. Estamos aqui com o Fernando Jurado, com o Charles Clipper e também com o presidente da Associação Comercial, Diego Barbosa Gomes. E sobre esse assunto nós vamos falar. Charlão, bom dia. Recentemente você deu uma entrevista muito oportuna e você disse o seguinte, que a sociedade precisava acompanhar um olhar mais crítico, mais atento na questão desses empreendimentos que vêm para Três Lagoas, porque se isso acontecesse anteriormente, com certeza essa questão da UFL3 poderia não ter acontecido, né? E isso me alertou, não só a mim, como a sociedade. Você acha que na próxima, digamos assim, a próxima etapa da UFL3, né? Você acha que vai dar para acompanhar essa movimentação, acompanhar essas negociações? E porque a gente, como você mesmo lembrou, se fala muito em retomada das obras, mas não se fala na retomada das negociações ou pagamentos, né, dos empresários que foram caloteados. Bom dia, qual que é a sua opinião sobre isso? Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar podendo falar com a sua audiência. É um assunto que é tão pertinente, tão importante para Três Lagoas, não só do ponto de vista individual de cada um dos empresários que é representado pela associação comercial ou não, hoje busca receber o que perdeu em 2014 com um consórcio, mas o que isso significa para a economia do município, né? Nós estamos falando de milhões de reais que certamente serão investidos, porque são empresas locais. Então, nesse sentido, é importante fazer uma conjuntura do que aconteceu naquele momento, né? Como você já colocou, a gente naquele momento discutia junto com os empresários, na presidência, lá na época do presidente Atílio, dentro da associação comercial, foi feito todo um levantamento, né, Charlão, você acompanhou isso, das dívidas que o consórcio, né, que a Petrobras tinha com os empresários locais. Já vista que essa é uma ação que envolveu 134 empresas de Três Lagoas. Foi feito aquele levantamento e a associação comercial começou a intermediar o recebimento disso. Fato que terminou com uma ação civil que foi tocada pela Associação Comercial e o Ministério Público em defesa desses 134 empresários que foram prejudicados, dos 136 milhões de reais que foi apurado. Aí quando você me pergunta, será que dessa vez agora, havendo a retomada, como nós vamos se comportar? Certamente não só a Associação Comercial, mas todas as entidades ligadas ao setor produtivo e os empresários certamente terão uma visão diferente em relação à relação que vão estabelecer
no momento de possível retomada desse consórcio, né? A gente sabe que foi um momento de muita euforia econômica naquela época, né? Foi muito importante do ponto de vista econômico naquele momento exatamente para esses empresários, um momento de oportunidade, e certamente dessa vez os empresários vão ter visão diferente. A associação comercial, a aliança de entidades, as entidades representadas dentro da aliança certamente estão preocupadas de que forma que isso vai acontecer, e a palavra que nós estamos usando é vigilância. Estaremos vigilantes no sentido de estabelecer relações, mesmo considerando que existe são portas fechadas muitas vezes, né, por tamanho do negócio para as nossas associações, principalmente para os nossos empresários, mas nós vamos estar vigilantes no sentido de construir pontes, né, entre os nossos interesses, os interesses dos empresários representados pela associação comercial e outras entidades, e os interesses do consórcio. Estaremos vigilantes. Correto. Vamos lá com o Diego. Diego, você assumiu recentemente a presidência da associação comercial, porém você tem ciência do que vem acontecendo, do que está acontecendo, né? Você tem ideia mais ou menos, se fosse, digamos assim, corrigir essa dívida, você tem ideia qual o valor que atinge hoje e quantos empresários estão envolvidos para receber essa dívida? A correção desse valor é muito relativo às competências, né? Sinceramente, eu não tenho hoje esse valor em mãos. E a quantidade de empresas, nós temos que acompanhar quem já validou um acordo junto ao consórcio, né? Então, talvez o Charles até tenha esse dado mais próximo. Hoje nós não temos ainda em mãos atualizada essa informação de quantas empresas ainda tem, não formalizou nenhum acordo lá. Não sei se o Charles até pode falar melhor sobre esse assunto. Falar agora com o Charlão, a gente volta. Porque eu não tenho esse dado. A gente volta com você falar com o Charlão. Charlão, Charles, eu chamo ele de Charlão. Charlão, você é uma pessoa que um dos baluartes, vamos classificar assim, das manifestações, e foi um dos que mais tomaram prejuízo, assim como vários outros, né? E naquelas manifestações você era linha de frente, eu me lembro, né? Na rodovia, na Câmara dos Vereadores, sempre lutando. Decorrida em 9 anos, você consegue ainda ver uma luz no fim do túnel para receber o que lhe é devido? Bom dia, Ojeda, bom dia, Fernando Jurado, bom dia, Diego, presidente hoje da Associação Comercial. Quero aqui agradecer o espaço da Perfil News. Ojeda, essa pergunta sua é assim, a gente nunca pode desistir de nada, né? Isso aqui foi feito o seguinte, quando aconteceu a rescisão do contrato entre a Petrobras e o consórcio, quando nós todos os empresários de Três Lagoas que ficaram com prejuízo, nós viemos até a associação pedir um apoio para a associação, e a associação abriu as portas para a gente. Nós passamos aqui 15 dias dentro da associação, eu e o empresário Jair Panucci, o antigo presidente da associação, Atílio D'Agosto, com todo o apoio da associação comercial. Nós fizemos o levantamento das empresas que estavam no prejuízo nessa época. Então essas empresas chegaram aqui na associação comercial, trazendo as suas notas fiscais que foram emitidas para fazer o recebimento, e isso foi colocado em uma planilha. Essa planilha foi feito um filtro com o próprio consórcio, sabe? Foi chamado aqui as linhas de frente do consórcio, como o gerente geral do consórcio, como todos os funcionários do consórcio que eram de frente a cada segmento. E isso foi feito, esse filtro, e eles fizeram o alinhamento dessa planilha. Foi um serviço muito sério que foi feito. E aí isso foi a associação, passou isso para o Ministério Público. O Ministério acatou isso e foi feito o bloqueio de 36 milhões na época, de 134 empresas que vieram até a associação nos trazer a sua dívida. Porém, eu acredito que em Três Lagoas pode chegar na casa de 160 e poucas empresas. Muitas empresas menores que não tinham um valor tão significativo acharam melhor nem vir até o recurso, tá? Então, assim,
O que a gente pede hoje, novamente estamos aqui, foi montado essa comissão, né, no começo, então a gente pede hoje para as autoridades, né, aqui como Câmara dos Vereadores, porque existe dentro da Câmara uma votação a cada 4 anos para fazer o incentivo fiscal que a Petrobras precisa. O que aconteceu? A Petrobras veio para cá para montar a fábrica de fertilizantes. Na época, quem era a prefeita da cidade era a Simone Tebet, que hoje ministra. Então, o que foi feito? Foi comprado uma área de 234 alqueires de terra e foi passado para a Petrobras essa área, com o intuito de ter incentivos até a fábrica rodar e depois mais 10 anos. Só fazendo uma correção, a compra dessa fábrica envolveu o dinheiro do município e uma contrapartida do então governo do estado, André Puchinello, lá para corrigir, continuando. Com certeza. E o que acontece? A Simone deu incentivos fiscais como prefeita para eles durante 6 anos. Após saída da Simone, entrou a prefeita Márcia, que se estendeu esses incentivos para mais 2 anos, e até então a fábrica não foi concluída. E a partir disso, a Petrobras, a cada 4 em 4 anos, ela pede para a Câmara Municipal fazer a votação para prorrogar esses incentivos. O que a gente pede, Ojeda? A gente, quando vai entrar numa licitação, nós empresários, de qualquer tipo de licitação, nós temos que apresentar todas as nossas certidões negativas de débitos. Então, para a Petrobras, todo mundo quer que a Petrobras assuma essa obra, que volte, que faça isso funcionar. Isso vai ser um recurso para a cidade muito grande, né? Mas pedimos também que a Petrobras tome uma iniciativa sobre essa dívida que ficou para trás, seja de consórcio, seja de Petrobras, seja de quem for. A dívida existe e ela tem que ser paga. Ou eles pedirem para a Petrobras apresentar as certidões negativas que ela tem no município, antes de retomar a obra, que seria um meio da Petrobras se manifestarem. Porque já houve de tudo, a equipe já foi para o Rio de Janeiro, na sede da Petrobras, junto com o governo do estado, sabe? Várias viagens, foram feitos os empresários, além de ter tomado esse calote, ainda gastaram dinheiro para ir atrás, para tentar resolver o recurso. Então, o que a gente pede hoje, né? Essa retomada, ninguém sabe se ela acontece esse ano, se ela começa no ano que vem, né? Então, assim, esperamos que os políticos, né? Esperamos que hoje, né? Gente de Três Lagoas está muito alto no governo, ministra, né? Que gente aqui de Três Lagoas está no governo, que poderia ajudar a gente de alguma forma nesse sentido, né? Então, agradeço novamente aqui o espaço do Perfil News para essa entrevista, né? E torcer para que as coisas tomem um rumo de uma forma que todo mundo seja contemplado como um negócio que se arrasta há tantos anos, né, Eugênio? Fernando, voltando para o Fernando, como mesmo disse o Charlão, algo em torno de 160 empresas, né? E você hoje saiu da associação comercial, mas continua vice e assumiu uma entidade, digamos, muito forte, que é a Aliança, que congrega, reúne as demais associações aqui do município, né? E quando se voltou a esse assunto, essa pauta, houve algum contato de algum político, de alguma autoridade, da prefeitura, da Petrobras, ou até mesmo da FEMA, porque a FEMA é envolvida nisso também, envolvida politicamente, vamos dizer assim. Houve algum contato para que você se manifestasse ou não? Bom, mais ou menos 2 anos atrás, quando a gente começou o movimento de consolidação da aliança, né, quando a gente começou a entender, e foi na pandemia que a gente entendeu que quando a gente pensava e trabalhava junto, a gente tinha mais força, né? Foi dessa forma que as entidades que naquela época, que hoje compõem a aliança, que naquela época se juntaram e conseguiram fazer com que Três Lagoas fosse uma das cidades que menos fechou no estado do Mato Grosso do Sul, que foi um dos estados que menos fechou na pandemia. Então a gente percebeu que unido a gente poderia ir mais longe. Então foi esse é o sangue que corre nas veias dessa entidade que a gente hoje chama de aliança, né? A união entre as principais
entidades do setor produtivo e do fomento ao desenvolvimento econômico da nossa cidade. Cada uma dessas entidades, elas têm bandeiras distintas, né? E a bandeira da UFN3 sempre foi a bandeira carregada pela associação comercial. Não existe nenhuma entidade a nível de Três Lagoas, a Aliança reconhece isso, que trabalhou tão fortemente para resolver a questão da UFN3, especialmente da dívida deixada pela UFN3, quanto foi a associação comercial. Tá? O Charlão teve a oportunidade de poder falar aqui da história que foi construída a partir da gestão do nosso ex-presidente Atílio, né? A história que a Associação Comercial construiu aqui, a ação junto com o Ministério Público que nós tocamos contra a dívida. Tá? Então a gente reconhece, essas entidades reconhecem o protagonismo da Associação Comercial nesse sentido. E o que a gente vem fazendo? Você pergunta de se a gente teve alguma conversa com alguma autoridade política. Tivemos várias. Tivemos a oportunidade de estar em Campo Grande falando com o Jaime Verruc, tá? Não vou me lembrar exatamente qual foi o período, mas foi num desses momentos de notícia da possível retomada. Jaime Verruc colocou as dificuldades e colocou aquilo, ainda no governo Azambuja, aquilo que o governo do estado estava fazendo no sentido de viabilizar, naquela época, com a Acron, a venda da UFN3. Depois, mais recentemente, a gente teve um encontro com a Tereza Cristina, tá, aqui em Três Lagoas. Na oportunidade, foi uma das pautas prioritárias da discussão, onde a Tereza Cristina fez o compromisso de poder falar com a Petrobras e trazer notícia para nós. Vocês devem estar lembrados que em uma oportunidade que a Tereza Cristina estava em Três Lagoas, por coincidência, na época o presidente da Petrobras fez uma ligação para ela e ela anunciou ao vivo, né, que o governo do presidente Bolsonaro estava desenrolando a questão da venda da Petrobras, da UFN3, junto com a Acron. Fato que não se consolidou em virtude de que o modelo de negócio que a Acron queria tocar com a estrutura inacabada da UFN3 não fazia sentido, tá, para o governo do estado. E de fato a gente foi solidário a essa ideia. A UFN3 tem que vir para Três Lagoas para fazer aquilo que ela estava desde o início programado de fazer, transformar gás natural em fertilizante, né? E não usar isso como um entreposto somente de transbordo do material que vem importado de outro país, né? Então a gente já tem conversado com alguns políticos, né? Nesse caso emblemático, com o governo do estado via Jaime Verruc e com na época ministra Tereza Cristina, e eles, apesar de ter colocado força nesse sentido, a gente sabe que a questão é bastante complexa, né? E não vai ser fácil de resolver. Correto. Só para fazer um complemento, a Acron, para quem está assistindo esse vídeo, a Acron é um grupo russo, uma fábrica russa, e que até então estava fazendo uma negociação, tinha aí uma negociação de compra passivo aqui do ativo da UFN3 e, consequentemente, essa negociação não prosperou, não avançou. Só para complementar aqui o jurado falou. Voltando agora para o Diego Barbosa. Vamos, Diego? Tudo que o Charlão, o Fernando Jurado falou, já está se passando. Hoje nós temos um novo governo. E dentro desse novo governo, nós temos aí uma ministra do Planejamento, que é a Simone Tebet, na qual foi aí, digamos, a precursora disso tudo, né? Como mesmo lembrou aqui o Charlão. E, óbvio, como ela se intitula filha de Três Lagoas, né? E você, como dirigente, representante da questão comercial, e aqui o jurado também, vocês pretendem marcar alguma reunião com ela, mandar algum ofício para que seja colocado a associação comercial ou a aliança na mesa das negociações para participar mais ativamente? Vocês pretendem fazer isso ou não? Rogério, eu acho que muito bem colocado por você. A gente precisa aproveitar essa oportunidade, que é ter uma pessoa, né, que foi protagonista desse projeto e é da nossa cidade. Ela declara que tem um compromisso conosco aqui no município. Então acho que assim, é o momento da gente utilizar disso para cobrar. Acho que iremos, sim, temos que fazer isso, assim como o Charles colocou muito bem, que a questão aqui não é inviabilizar o projeto, pelo contrário, a gente não pode olhar hoje
só com o lado positivo da coisa, o investimento que está para acontecer e ignorar o prejuízo que empresários tiveram lá atrás. Então, acho que esse é um momento, nós, como entidade, que estamos acompanhando isso desde o início, aproveitar, sim, das forças políticas que nós temos hoje, que seria a ministra, que está à frente disso, que está encabeçando isso, juntamente com outros políticos que podem nos ajudar e cobrar esse compromisso, tanto do município, como o Charles bem colocou, que é renovado essa autorização, essa concessão desse benefício fiscal, só que acho que nós temos que olhar também as condicionantes. Então vamos renovar, mas vamos considerar o que ficou para trás, o que aconteceu. Então é através dessa organização política, através dessa influência, seja com a ministra, seja com nossos vereadores e prefeitos, seja com deputados, governador do estado, todos, se tiverem um consenso de que é importante olhar para esses empresários que tiveram ali seus negócios prejudicados, muitos deles, como você disse, até cerraram suas atividades por tão grande que foi o prejuízo, eu acho que é um momento de exigirmos deles esse compromisso conosco. Porque se hoje a ministra está onde está, ela iniciou-se quase sua carreira política no nosso município, o pai dela era daqui, então ela tem toda uma trajetória. Eu acho que ela deve esse compromisso a Três Lagoas e fazer o que estiver dentro do alcance dela, talvez até além um pouco, buscar com todo o esforço dela viabilizar isso de maneira que o município não saia prejudicado, não só startando esse projeto, mas como também olhando para esses empresários que tiveram prejuízo. Correto. Só para reiterar aqui a sua fala, é forte a possibilidade da agenda do presidente da Petrobras estar aqui em Três Lagoas no próximo mês. Inclusive o prefeito já divulgou isso em primeira mão, através do governador Eduardo Rídio, que teve lá uma reunião com teve no Rio de Janeiro na semana passada, e dessa reunião ficou confirmado a vinda do presidente da Petrobras para conhecer as instalações da UFN3. É uma grande oportunidade você fazer esse documento. Mas voltando para o Charlão agora, Charlão, eu me lembro que a situação naquela época ficou bastante difícil para vários empresários, especificamente de você, que praticamente se doou para atender bem a empresa, seu alojamento, alimentação, tudo. Como é que você conseguiu superar depois de um caminho tão grande, um calote tão grande como esse? Rogério, eu acho que não só eu, como os outros, né? O que aconteceu foi o seguinte, quando era um ano eleitoral, então a Petrobras passava para a gente, através do seu diretor de abastecimento, Carlos César, que a gente tinha que continuar, inclusive isso acho que está nos autos, que a gente tinha que continuar o fornecimento, a gente não podia parar o fornecimento, porque isso era uma responsabilidade até então da Petrobras também, até porque alguns aportes foram feitos nas contas de alguns empresários, aportes que a Petrobras fez em contas de algum empresário para ressarcir alguma parte do débito na época. Então o que aconteceu? Quando chegou em outubro, pós-eleição, a Petrobras encerrou o contrato dela com o consórcio e aí virou as costas e nada se falou mais na dívida, Mas o que a maioria das pessoas fizeram foi se espremer, uns perderam tudo, uns conseguiram, quem tinha uma gordurinha para queimar, para pagar suas contas, pagou. Então foi essa bola de neve que aconteceu, dentro desse cenário, que foi um cenário muito negativo, muito ruim para Três Lagoas na época, Porque é o seguinte, Três Lagoas, como todos sabem, é a capital da celulose do mundo. Então, quando veio as celuloses para cá, deu um arranque muito grande na cidade. Foi quando nós construímos nossos alojamentos para atender. E aí, quando falou em Petrobras, nós achávamos que dessa vez vem a galinha dos ovos de ouro, que é Petrobras, e foi justamente ao contrário. Esse ninho de ovos veio quebrado, e aí nós passamos por esse perrengue que até hoje muitos não se levantaram ainda, Eugênio. Bom, nós já conversamos com o presidente da Associação Comercial, Diego Barbosa Gomes, o empresário Charles Clipson. Vou dizer que representando os demais empresários que
tem aí muito dinheiro para receber para a Petrobras, e o presidente da aliança, o empresário Fernando Jurado. E eu deixo aberto o microfone do Perfil News para que vocês possam fazer a consideração final. Bom, eu só gostaria de agradecer mais uma vez, né, o apoio que o Perfil News tem dado para a questão, dizer que a própria aliança hoje talvez seja mais viu, Charlão? Talvez seja mais uma ferramenta que o empresário translagoense, né, que entende, como foi colocado pelo Charlão, mesmo sendo uma das pessoas que sofreu e ainda sofre com relação ao que aconteceu, mas que a gente entende da importância da consolidação e do início da operação da UFN3 em Três Lagoas, né? Eu entendo, eu tenho falado isso nas minhas reuniões, que esse talvez seja o maior fenômeno econômico da história do Mato Grosso do Sul, dada a capilaridade, dada a força de atração que esse projeto tem, né? Então a gente sabe que o projeto vai atrair muitas outras empresas que vai trabalhar no setor de misturação, transformar esse fertilizante em ração, em transformar em produtos industriais. A gente tem essa plena consciência, e a aliança e as 4 entidades que estão abrigadas hoje dentro da aliança, que é a Associação Comercial, a AGE, o Sindicato Rural e a Abrazel, tem essa noção. Nós vamos continuar lutando por isso, né? Mas essa entrevista especificamente, ela tem o compromisso de mostrar que essas entidades também têm a preocupação em resolver os problemas que ficaram no passado, né? A gente sabe que a retomada da obra, ela vai ser feita por um governo que criou o problema lá no passado, tá? A gente sabe que o petrolão, que a gente sabe que as discussões, tudo que levou à paralisação da obra naquele momento, tá? Então entende a responsabilidade que esse governo também tem com a retomada, né? E estamos vigilantes no sentido de tentar ao máximo não deixar acontecer todos os problemas que aconteceram aqui no passado e que hoje nos trazem aqui para fazer essa discussão tão amarga, que é a relação dos 36 milhões de reais, que hoje deve estar em alguma coisa próxima aí de 100 milhões de reais com correção da dívida que esse consórcio deixou, né? E mais do que isso, o processo de destruição de várias empresas, né, que apostaram e que acreditaram no consórcio, que no momento de dificuldade tiveram que fechar suas portas, né? Quantas pessoas, quantas famílias perderam seus empregos, né, por conta do que tudo que aconteceu. Nós vamos estar muito mais vigilantes nesse sentido. Correto. Eu só gostaria de dizer para o empresário que nos ouve que ele não desista, assim como você fez a pergunta para o Charles. Acho importante ele procurar a associação comercial. Se de repente ele não integrava esse grupo de empresas que tentava recuperar, que ele nos procure, que ele traga a informação da situação dele, porque eu acho que esse momento de retomada é um momento que a gente precisa unir forças, é um momento mais forte para que nós conseguimos recuperar isso. Se nós exigirmos o compromisso de toda a classe política, como eu disse, com esses empresários, talvez nós conseguimos ter frutos e recuperar uma parte, um todo, ou em partes, enfim, mas de alguma forma minimizar ao máximo o prejuízo desses empresários. Então eu ratifico que a Associação Comercial estará de portas abertas para receber qualquer empresário que queira saber de informações ou que na oportunidade não fez parte desse grupo de empresas. Então deixo aqui mais uma vez essa informação e à disposição da Associação Comercial para ajudar qualquer empresário que precise ou esteja aí buscando informação a respeito desse assunto. Rogério, agradecendo novamente aqui, Jurado, que ex-presidente da associação, mas no período dele como presidente, ele não deixou em minuto nenhum essa situação de lado, foi em todas as reuniões que foram convocadas. Agora agradecer ao novo presidente da associação, aos antigos que tiveram, que nos ajudaram muito, como Atilda Gosto, como Gláucia, né? E agradecer ao Perfil News por essa oportunidade. Vamos torcer para que essa situação se resolva de uma forma tranquila, né? De uma forma favorável às pessoas que ficaram nessa situação, porque Três Lagoas precisa dessa fábrica funcionando, né? Essa fábrica vai fomentar uma estrutura muito grande para a cidade, né? Isso vai ajudar muito o comércio, vai fazer Três Lagoas respirar, tá? Então, novamente agradeço a todos vocês pela oportunidade.
E assim a gente encerra a entrevista dizendo que o Perfil News sempre esteve acompanhando, desde o primeiro instante até então. A gente está cobrindo, mostrando a realidade. E oxalá que termine com um final feliz, como mesmo lembrou o jurado. Agora tem mais uma ferramenta mais forte, que é a aliança das entidades. E com certeza ela vai se solidificar junto com a parceria com a Associação Comercial, com os empresários. E tão logo essa situação se normalize, se equacione. É o que o Perfil News deseja. Bom dia a todos.